É incrível, né, a gente perceber que depois de tanto tempo ainda tem tanta gente querendo, né, inventar e colocar peso sobre as costas dos cristãos, né, achando que eles é que sabem, são os únicos que sabem o que é santidade, ou sei lá, eles se arrogam de serem mais santos, de serem mais limpos do que os outros. É incrível, né? Querem colocar peso nas costas dos outros que eles mesmos não conseguem carregar, nunca conseguiram carregar, e querem impor sobre os outros coisas que Deus nunca pediu, nunca mandou, mas na mente deles tem que ser do jeito que eles querem, né? Há poucos dias nós tivemos aí um vídeo viral na internet, né, de um pastor falando que, né, graças a Deus que tem essas igrejas aí que aceitam todo tipo de gente, porque a gente não quer esse lixo aqui não, né? Então, essas coisas. Depois ele se retratou, pediu desculpas, ainda bem que ele reconheceu o erro, mas, né, a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de legalismo, de ideias, doutrinas humanas, é disso que a pessoa vai falar. Vai criar lei em cima de lei, coisas que Deus nunca pediu. Assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus, né? Essas questões de usos e costumes, e coisas que são, né, de pouco valor para a espiritualidade, que não salva ninguém, que não faz diferença nenhuma no relacionamento com Deus, porque são apenas coisas passageiras, que vão ficar por aí mesmo. Como tudo que a gente passa por essa vida é passageiro, a única coisa eterna é a salvação que a gente tem do Senhor Jesus Cristo, o amor que a gente, vive, que também tudo vem dele, tudo é graças a ele. É tudo vaidade, todo o resto é vaidade, né? É isso que o sábio Salomão ensina, e é isso que a gente deve aprender, que na vida tudo passa, a nossa juventude passa, né? A própria vida passa, mas aquele que tem um relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus, que sabe que é pecador, que precisa da graça para ser salvo, é isso que vai ficar, é isso que vai para a eternidade. O resto é vaidade, é passageiro mesmo. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essas questões de usos e costumes. Isso aqui é só um primeiro vídeo a respeito desse assunto, só para dar uma introdução, sobre essas coisas. No livro de Atos, no capítulo 15, versículo 20, a gente vai ler um pouquinho antes, a gente vai ler a partir do versículo 19, diz assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. O texto aqui é bem claro. Os apóstolos eles estavam discutindo situações em que queriam impor, sobre as pessoas pesos que eles não podiam carregar, Eles achavam difícil, eles achavam que tinham que colocar isso sobre os outros também. E cara, eles fizeram uma reunião e decidiram que muitas coisas que os judeus praticavam não era para colocar em cima do povo gentil. Eu não sou judeu, você provavelmente está escutando aí, também não é judeu. Se você é judeu, tudo bem, aí é outra história. Mas se você não é judeu, você não vai ficar preocupado com circuncisão, com coisas físicas, e rituais, festas, dia santo, dia não santo. Se você se preocupa com isso, aí é problema seu, mas você não tem essa obrigação, não tem esse peso sobre a sua vida, E o texto deixa bem claro aqui apenas algumas coisas que os apóstolos prescrevem como recomendações. Olha só: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Que vem a ser isso? São as coisas que as pessoas consagram aos seus deuses falsos,
que segundo o apóstolo Paulo não são coisa nenhuma, mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que eles sacrificam isso a demônios. Não porque o Deus que eles consagram seja intencionalmente para eles um demônio, não é isso. Mas é que quem recebe essas adorações falsas são demônios. O Deus em si, a imagem que está ali representada, não significa nada. Mas os apóstolos recomendam, não mexa com essas coisas, não participe dessas coisas, não comam esse tipo de coisa. Isso não é legal, né? Não vai fazer bem para vocês, né? Então, se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, né? A gente sabe que prostituição, fornicação, né? E toda sorte de sexo fora do casamento é pecado. Então, eles também, né, fazem essa recomendação aí fortíssima. Aí vem também a abstenção da carne de animais sufocados, né? O animal morreu lá no meio do campo, você sabe lá que ele morreu, e se for alguma coisa que vai te contaminar, vai trazer alguma doença para sua vida, é melhor não tocar nessas coisas, porque é coisa que, né, imunda, que pode te fazer mal. Então, melhor deixar para lá, né? Quer comprar uma carne? Compra uma carne fresquinha, vai no açougue, compra uma carne fresca, né? Se seu vizinho matou né? Você mora perto de um lugar onde o seu vizinho matou um bicho lá, vai lá, pega a carne fresca, come, é melhor, né? Agora, se você vai no mercado e compra uma carne, né, salgada lá, uma carne seca, um embutido, você não sabe a procedência realmente, não tem como saber, então, né, vai dar fé. Mas se você sabe da procedência daquilo, né, o bicho morreu lá no meio do campo, ninguém sabe do que ele morreu, e aí você vai comer uma comida dessa? Pelo amor de Deus, né? Seja sensato, ok? E também fala para abster-se do sangue. O sangue geralmente estava relacionado a práticas pagãs de sacrifício, e o sangue representa a vida, né, daquele ser que morreu ali para servir de alimento ou para um sacrifício, né, nesse caso aqui, né? E eles falam, olha, não coma essas coisas, tá? Se abstenham disso, evitem essas coisas, né? Porque realmente é algo que pode ser prejudicial para você, para sua saúde espiritual, para sua saúde física, para sua saúde mental, social, enfim, né? Abstenham-se dessas coisas. E basicamente é isso que os apóstolos deixam como recomendação, né? A abstenção aí de contaminação daquilo que é consagrado aos ídolos, e animais sufocados, sangue e relações sexuais ilícitas, né? A gente sabe, a Bíblia bate muito sobre isso, contra isso em vários momentos, e você precisa ter esse cuidado, né? Enfim, é isso que os apóstolos deixam basicamente para a Igreja de Cristo, que não é a Igreja judaica, a Igreja do mundo inteiro, né? Então, o que vier além disso é invenção humana, tá? Não tem base bíblica, é invenção humana, ok? Em 1 Tessalonicenses 5:22, vamos ver, 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte: abstende-vos de toda forma de mal. Tem gente que usa esse texto aqui para dizer assim, se você revestir uma roupa que parece que você é um malandro, você não deve vestir. Se você sei lá, fazer uma tatuagem, não faça, porque isso é aparência do mal. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Não é a questão simplesmente estética, mas é tudo aquilo que te faz pecar, é disso que você deve fugir. Abstende-vos de toda forma de mal, né? O que é o mal? O mal é aquilo que te leva a pecar. Então, tudo aquilo que te faz pecar, sai de perto. Não toque, não vá nessa situação, né? Não se aprofunde nessa situação, né? Você está conversando com alguns amigos e de repente começa a surgir alguns assuntos, né, que vão te levar a pecar, né? Ou até mesmo a brigar com eles. Para com isso, né? Para essa conversa, encerra o assunto, né? Ou sai de perto, né? Enfim, não se misture com a gentalha, como diz a mãe do Kiko, né? Não se misture com a gentalha, né?
Se você está num grupo, né, de colegas de trabalho, de repente começam a falar sobre assuntos, né, de pornografia ou de prostituição, enfim, não vá na onda deles. Se abstenha de toda forma de mal, né? Seja uma pessoa que sabe se distinguir das outras nesse sentido, para você não se contaminar, né, com essas coisas. Não é só uma roupa que você está usando, não é só um brinco na orelha, ou um colar, um penteado de cabelo, né? Um acessório qualquer, uma tatuagem que vai te fazer parecer ser do mal, né? Não é isso, né? Então, é aquilo que te faz pecar. Se uma coisa te faz pecar, você está na internet, sozinho, de repente aparece, né, aquele link, né, pernicioso. Se abstenha dessas coisas, não mexa com isso, sai dessa, porque isso é furado, né? Isso aí vai te levar a um abismo que talvez você não queira depois pagar para ver, ok? Então, abstenha de toda forma de mal tem a ver com isso, não tem a ver com usos e costumes exatamente, tem a ver com fugir daquilo que nos faz pecar, que nos leva a pecar, entendeu? Depois nós temos mais um texto aqui para compartilhar com vocês, Colossenses 2, do 4 ao 23, e eu quero ler esse texto com você. Diz assim: Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, detestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, tem de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Preciso explicar? São coisas que não têm valor,
que não valem para a sua vida espiritual nada. Então, pense. Seja um crente que pensa. Não deixe que te enganem com coisas que não são bíblicas, que não são verdadeiras, que não foram ditas por Deus, não foram ordenadas pelo Senhor. O que for ordenado pelo Senhor está na Bíblia. Aqui você pode confiar. Coisas de homens, ditos e mandados de homens, se não estiverem respaldados pelo que a Bíblia diz, não aceite sobre sua vida. Para fechar, vamos na carta a Tito, no capítulo 1, no versículo 14, onde diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Muitas vezes a pessoa acha que está vivendo uma vida, acima do nível, um nível de santidade assim, muito elevado, onde ela pode ditar as normas que ela quiser para os outros e os outros têm que obedecer. Porque se ela é tão santa, você também tem que ser muito santo. Só que ninguém pode ser mais santo do que aquilo que Deus exige. Se já é difícil viver uma vida de santidade conforme Deus nos pede em sua palavra, imagina tentar viver aquilo que Deus não pediu. Além do que Deus pediu. Não tente fazer mais do que Deus te pede, no sentido de consagrar a sua vida, de se abster das coisas do mundo, porque você pode se prejudicar. Faça aquilo que Deus te pediu na palavra. Se Ele te pedir particularmente para deixar de usar um brinco, para não cortar o cabelo, ou deixar o cabelo crescer, ou usar uma roupa assim, ou assada, é você e Deus. Não coloque carga sobre o seu irmão que você mesmo acha difícil demais carregar. Então assuma para si essa responsabilidade. Deus me pediu para andar assim, beleza. Agora, não faça isso. Não imponha sobre o seu irmão aquilo que Deus te pediu. Seja sensato, seja racional. Aplique na sua vida o que a palavra de Deus diz e você será muito feliz. E não use a palavra de Deus acrescentando coisas que são da sua mente ou que são coisas pessoais que Deus te pediu para colocar peso na vida dos outros, porque isso não procede de Deus. Eu espero que esteja sendo bem claro, e eu espero que você compreenda o que eu quero dizer. Vamos continuar falando sobre isso em alguns vídeos mais adiante. Eu quero falar também sobre o uso de joias, sobre essas questões de cabelos e roupas, enfim, barbas, tatuagens, Será que o crente pode ouvir uma música popular? Praticar um esporte? Será que pode? Enfim, vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, se Deus o permitir. Fiquem todos com Deus. Paz.